Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui e através da TV e das redes sociais, cumprimentar novamente. Não vou entrar nesse assunto do pessoal não ter posição, porque já trouxe isso na semana passada, né? Inclusive a base não querer ser base só aqui dentro, lá fora não é base, né? Tem umas confusões aí, mas já defendi a minha posição ainda na semana passada e ela permanece. Eu vou falar de um assunto de uma visita que eu estive na semana passada em Santa Lúcia do Piaí, que é o transporte escolar. Amanhã eu vou falar, vereador Lucas, sobre a policlínica, né, que é o nosso assunto. Amanhã tem um grande expediente, nem pedi a parte hoje, porque quero trazer este assunto também, que é em questão da saúde. Mas hoje vou falar do transporte escolar, Capitão Ramon, que ainda permanece muito complicado. A Secretaria de Educação está com algumas dificuldades, pelos que a gente vê. Não conseguiu entregar a agenda escolar ainda, né? Estamos no mês de junho, né? Já entramos no inverno e não conseguimos entregar a agenda escolar. E a questão do transporte escolar ainda é uma pendenga, né? Então, eu fiz o trajeto com as crianças do Luiz Amorelli para o Quênio, que tem que atravessar a faixa. A secretária fez o chamamento, e aí a gente agradece a SMED, né? Fez o chamamento e forneceu o transporte escolar. Mas daí uma mãe me chamou lá do Quênio, que a vaga do filho dela foi destinada pro Tancredo, né? Uma criança de 4 anos, tá? Os 2 irmãos estudam no Luiz Amorelli, com transporte, mas ela tem que levar a criança até o Tancredo. Como é de manhã cedo, ela não consegue levar ele, né, no colo, ela faz todas os, né, equilibra todos os pratos e contratou uma van. R$300 por mês para levar a criança do Quênio até o Tancredo, porque ela tem 4 anos, ela vai ter que ir no colo da mãe. Uma mãe não vai conseguir fazer isso, ela tem que colocar as outras crianças no transporte. E daí vem o que eu falo sempre para a secretária. Será que vocês estão com pensamentos dúbios sobre a escola Luiz Amorelli? Eu tenho essa percepção, porque quanto mais faz, o Luiz Amorelli, o ano passado tinha mais de 100 crianças, agora já está com 70, né, porque faz a negativa do transporte. Mas daí eu fui, vereador Capitão Ramon, na semana passada a Santa Lúcia do Piaí, porque como eu demonstrei essa preocupação com a questão do transporte escolar, o pessoal de Santa Lúcia do Piaí nos chamou e eu estive lá e fiz o trajeto com a Isa, da casa dela até a escola. 950 metros, tá? Quase 1 quilômetro. Daí é negado o transporte. Só que não tem nada de acostamento naquela via. Eu fiz todo o trajeto, dia de chuva, a mãe tem que acompanhar, então a avó, nesse caso, acompanha, porque a mãe tem que trabalhar, tem que ir e tem que voltar. E o que mais me surpreendeu foi a fala da Isa durante o trajeto. Ela é uma menina muito quieta, tem a idade da Yasmin, né? E ela foi quietinha e na metade do caminho ela pede para a avó dela parar, que ela quer falar alguma coisa no ouvido da avó dela. E eu parei, prestei atenção e perguntei para a avó o que ela falou. Porque até então eu estava focando na distância e do perigo sem o acostamento. Ela disse para a avó dela: o meu maior medo é que alguém me pegue no trajeto. E eu me lembrei imediatamente da situação da Nayara, que fazia aquele trajeto diariamente e o que aconteceu. Uma partezinha, vereador. Então foi uma coisa que me tocou muito. E uma criança, como é que uma criança mesmo que 10 ou 11 anos vai fazer esse trajeto até a escola? É interior, gente, é Santa Lúcia do Piaí. É uma travessa que dá para Canela, para Gramado, para São Francisco de Paula. É vários caminhões passando o tempo todo. Tem depósito da subprefeitura ali. Tem uma pedreira ali. Os caminhões passam numa velocidade bem alta, sem acostamento à estrada, sem nenhum tipo de segurança. Só no finalzinho que a gente tem a calçada. Mas uma palavra que é utilizada muito aqui nessa casa. Pasmem. Passa 2 ônibus do transporte escolar por essa criança. 2 ônibus custeados pelo município passam por essa criança. E não podem parar para levar ela porque tem a negativa da SMED. Mas não é só a Isa. No total, são 7 crianças. São 7 crianças daquela localidade de Santa Lúcia do Piaí que caminham 950 metros até a escola. Se eu for até a porta da escola, fecha 1 quilômetro daí. Será que vai precisar disso para a gente entrar de alguma maneira judicial para ser feito o transporte escolar daquela criança? Seu a parte, vereadora Rose.
Não, eu ia dizer que não precisava ir longe do Canyon até o São Caetano, lembrar da querida, da Nayara, né? Porque ali no Canyon mesmo já teve uma situação que eu vivi de muito perto, porque era uma ex-aluna minha que foi pega no caminho ali da escola, colocada no lixão, porque achava que ela estava morta, ela ficou mais de 1 ano em situação assim. Então, realmente, o perigo é grande. Então, parabéns por esse tema. A gente precisa resolver esse problema, porque quando a gente fala de segurança nas escolas, não é só botar detector de metal e tal, porque não é só dentro da escola. O caminho, tanto na questão do trânsito como na questão do perigo, da segurança pública, ele é uma questão de segurança dos estudantes. Muito obrigada, vereadora Rose. Seu a parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereadora Day. Eu vi o vídeo da senhora, né? Parabenizo aí pelo trabalho. Mas assim, por que os fiscais da prefeitura não obrigam aqueles moradores lá a fazer uma calçada? Porque é área urbana. É área urbana. Por que não vai lá e diz assim, escuta, tu tem que fazer a calçada, nem que seja de cimento, de, sei lá, nem que seja de cascalho. Mas se tivesse a calçada, essas crianças não iam caminhar em cima da faixa com todo o risco da velocidade dos carros que passam lá. E outra coisa que eu queria dizer, que eu comentei com a secretária Marta, ainda na outra legislação sobre essa questão, e me disseram o seguinte, nem comenta sobre essas coisas aí, porque só vai dar problema, tá? O que eu disse? A questão do quilômetro de distância, tá? Muitas vezes eu vi o ônibus passar com a metade dos bancos vazios, chovendo, e as criancinhas que moram a 1 quilômetro indo de a pé, embaixo da chuva. Por que não pode dar uma carona, visto que sabe que vai para a mesma escola? Eu não entendo isso. Isso é uma coisa que eu não consigo entender, que eu gostaria que alguém me explicasse, né? Então eu quero deixar aqui essa colocação, porque eu realmente acho isso um absurdo. Obrigado. Muito obrigado, vereador Fantinel. E aqui eu quero deixar claro uma situação. Eu fiz o transporte com as crianças do Quênio, fiz em Santa Lúcia do Piaí e vou fazer com quem solicitar. Né? Na verdade, tem até uma máxima lá na educação, que não é para o pessoal aparecer nos vídeos e tudo mais. Eu já disse que quem me solicitar, eu vou fazer o transporte, né? Vou fazer o trajeto com as crianças, né? Vou passar, vou filmar, inclusive porque eu sei que o ônibus tem lugar vago. A gente tem informações dos transportes que tem lugar vago. Outra situação, eu vou pegar a listagem das 7 crianças e vou encaminhar tanto para a Secretaria da Educação, porque eu não vou fazer, dizem, faz os vídeos, eu faço vídeo, mas eu também vou atrás da solução. Vou encaminhar para a Secretaria da Educação, assim como vou encaminhar para a Comissão de Educação dessa casa. Porque muitos falam que é só falar com a secretária que resolve. A gente falou sobre o transporte no início, né, do ano, não foi resolvido nessas questões, então estou indo pontualmente para tentar resolver. E espero que a Comissão de Educação dessa casa também faça os encaminhamentos para a Secretaria da Educação, assim como nós o faremos. Porque precisamos, sim, que o transporte para as crianças sejam garantidos em segurança. Uma criança de apenas 10, mas temos menores, temos crianças de 4 anos lá, temos crianças de 6 anos lá, não podem depender, né, desse trajeto fazer a pé. E muitas vezes os pais não têm condições de levar de carro, eles precisam realmente trabalhar, eles precisam, né, buscar o sustento para suas famílias, vão acabar deixando essas crianças ir a pé. E na chuva, o tempo é terrível, no caso que todo mundo sabe, as crianças chegam na escola molhado, como é que vai aprender? E no sol, o sol escaldante, como é que vai aprender quando chegar na escola? Seu a parte, vereador Capitão Ramon. Vereadora Daiane Mello, parabéns por trazer esse tema. Eu vi o vídeo que a senhora postou nas redes sociais e o que mais me espanta naquele vídeo é a situação de que é uma região do interior, ou seja, não tem nenhuma residência próxima daquele local, uma zona de mata, né, como é o interior, e ela fica à mercê de qualquer pessoa que passe e tome qualquer atitude. E se já passa o transporte público naquele local, por que não ela e as outras crianças, que a senhora citou que são 7, que é um número bem pequeno, né, perto da quantidade de estudantes do município, por que essas crianças não são atendidas? Então nós precisamos que a Secretaria de Educação tome atitude para que a gente não tenha maiores consequências, que ali também nós temos a questão de trânsito. Nós temos muito transporte de trator que passa naquela região, caminhões pesados, e como não tem passeio público, que é uma região de interior,
essas crianças ficam à mercê de qualquer atitude. Obrigado. Obrigado, vereador Capitão Ramon. Exatamente isso. O perigo que é dessas crianças transitarem no deserto, que é passando caminhões que atravessam do distrito para outras cidades. Para concluir, senhor presidente, nós faremos essas indicações por acreditarmos que o transporte escolar auxilia as crianças na educação. Isso faz parte da educação e, por isso, faremos todas as indicações possíveis para que essas crianças tenham transporte, assim como tinham no ano passado. Este ano é que lhes foi negado o transporte escolar. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Encerrado o grande expediente. Encerrado também o pequeno expediente, que por consequência da sessão ter sido prorrogada até o final do grande expediente, e agradecendo a proteção de Deus,